Eu já quero trazer aqui o Walter para fazer a nossa prece, o nosso palestrante da noite de hoje. Ele já vai fazer a prece para nós. Pois não. Boa noite, meus amigos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo, manter o nosso campo vibracional relaxado, né? Pensando exclusivamente em coisas boas, mentalizando coisas boas. E nessa oportunidade nós vamos rogar a Jesus, também a toda a espiritualidade de luz que assiste essa casa, a esta casa, que cuide de todas as pessoas que neste momento passam por provas dolorosas, por todos os nossos entes queridos, desencarnados e encarnados, que necessitarem de ajuda espiritual, que eles possam receber a graça de Jesus, a sua misericórdia e todas as bênçãos da espiritualidade de luz. Pedimos também para todos os nossos amigos, até mesmo os nossos inimigos, os nossos vizinhos, os nossos animais, os nossos lares, aos médiuns dessa casa e a todos que aqui se encontram. Que nós possamos ter uma noite proveitosa e que ao sair daqui possamos continuar recebendo as bênçãos e a graça do nosso Cristo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores e devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação e livra-nos, ó Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Já posso iniciar a palestra? Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar do 9º capítulo do Evangelho, que diz: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, no 5º capítulo, nos versículos 4 e 9, e no nosso Evangelho está no 9º capítulo, e em especial nós vamos falar do item 7 sobre paciência. Paciência. Tema complicado, né? Ao mesmo tempo, fácil de pronunciar, difícil de vivê-lo no dia a dia. Eu transpiro muito assim mesmo, não precisa me preocupar, não. Isso é uma fisiologia minha, da minha natureza mesmo, física. Meus amigos, eu vou iniciar com uma história que está na obra do Nélio Lúcio e do Chico Xavier, que se chama Jesus no Lar, que intitulada O Revolucionário Sincero. E esse tema tem a ver com a paciência, que é o objeto do nosso tema da palestra de hoje. Judas Iscariote, aqui eu vou abrir só um parênteses. Judas Iscariotes entendia que Jesus Cristo era muito bondoso, era muito calmo, era muito tranquilo, era muito pacífico. E pelos ensinamentos que ele havia recebido das Escrituras, da Torá, ou seja, de origem judaica, o Messias que viria seria o quê? Um guerreiro, um homem armado,
capacete, escudo, lança, todo um exército por detrás dele, sob o comando dele, para que esse mesmo Messias, esse guerreiro, destronasse o imperador Tibério, à época de Jesus, Herodes Antipas, né, que era o governador ali da Galiléia, e Pôncio Pilatos, que era ali o prefeito de Jerusalém, que eram os homens de Roma que comandavam aquela região naquele período. E a partir daí, destronando, destruindo o Império Romano, o povo hebreu então assumiria o comando e a nação judaica então voltaria a reinar conforme apregoava as escrituras judaicas, baseadas, né, na lei mosaica. E aí, quando ele percebe que Jesus, chinelinho, escolhendo 12 apóstolos, dentre eles a maioria pescadores, um homem simples, nasceu numa manjedoura, filho de pessoas simples, com uma linguagem muito pura, muito baseada em parábolas, baseada em figuras de linguagem, muito tranquilo. O que ele pensou? Eu vou assumir as rédeas desse jogo, vou pactuar com Caifás, que era o sumo sacerdote, vou entregar Jesus para ele, em troca, ele vai me dar a autoridade no sinédrio, eu terei poderes, Jesus preso, com toda a capacidade dele de operar prodígios, de operar milagres, que Jesus já havia provado, né, a que veio. Que para nós os milagres e os prodígios, para nós espíritas, significa o quê? Curas, não é isso? Ações que vão movimentar o mundo psíquico, lei da natureza, nada de sobrenatural. Uma outra hora nós podemos deixar um capítulo exclusivo para a gente falar sobre isso. É um tema interessante. Os milagres na visão espírita. E aí, o que aconteceu? Ele pensou, Jesus com os seus poderes não vai ficar preso. Se ele curou cego, fez paralítico andar, levantou morto do túmulo, uma cela para ele é coisa tranquila. Ele vai sair sem nenhum problema. Então, como ele não vai ficar preso, eu terei poderes, então nós dois juntos vamos acabar de concluir a nossa missão de elevação do povo hebreu, alçando-os ao reino, que para ele era o reino, um trono de ouro, aonde Jesus sentaria como rei. Então, a intenção de Judas não era ruim, mas por fraqueza, o que ele fez? Ele colocou Jesus no madeiro, aonde ele foi crucificado e morto. E essa fraqueza fez com que o remorso que ele sentiu fizesse com que ele colocasse uma corda e suicidasse. Mas Jesus, na sua misericórdia, foi lá, né? Buscou, não é assim? Junto com Maria Santíssima, ele sofrendo, já no mundo espiritual desencarnado. E depois de um tempo ele volta como Joana d'Arc, não é assim? E aí o que ele fala para vir como Joana d'Arc? Qual que é a condição para essa nova reencarnação dele? A dor, eu vou tentar lembrar aqui. O sofrimento que purificasse, a dor que educasse e o amor que redimisse, ou seja, que libertasse. Então esse era o propósito dele, para que ele viesse como Joana d'Arc sofrendo, para purgar, resgatar tudo aquilo que ele fez de ruim, embora houvesse se arrepender, mas nós sabemos que o arrependimento só não é suficiente, nós temos que arrepender e quitar na exata proporção do mal que nós praticamos
através da expiação, para que a gente complete a missão, rumo à evolução. Então, o que aconteceu? Então, ele veio com Joana d'Arc nesses termos. E nessa historinha do revolucionário sincero, ele, junto com Jesus, entendia, e por isso que eu fiz esse preâmbulo, que haveria necessidade de uma revolução para tirar os imperadores e os governantes e os prefeitos de Roma, para que os hebreus pudessem assumir. Então ele começa a inflar, a insuflar, a instigar uma revolução. E aí Jesus falou, então deixa eu te contar uma historinha. Existiu, há um tempo, um rei que o povo entendia que era cruel, que era um rei perseguia o povo, era um rei que judiava das pessoas, era um rei avassalador na sua gestão e no prejuízo que ele causava àquela sociedade. Então o povo invocou essa revolução contra esse rei e chamou o profeta mais conhecido, mais respeitado da região para liderar essa revolução. O profeta no início não acreditou, mas falou, não, juntou uma centena de seguidores, falou, não, então vamos seguir rumo a essa revolução. Só que, antes dele iniciar os trabalhos, ele subiu ao morro, ele, profeta, e invocou a Deus, né, já que ele era o maior representante ali. E Deus, então, envia um anjo, e o anjo pactua com ele. Não, nós vamos fazer a revolução. Só que, com uma condição. Durante 100 dias consecutivos, você vai trabalhar no palácio como um servo, um trabalhador, um servo fiel ao rei, por 100 dias consecutivos. Depois desse tempo, se você ainda entender que o rei tenha que ser destronado, então você terá um apoio divino. Ok, e ele foi. Entrou no palácio como um servo, ficou próximo do rei, e aí ele começou a acompanhar o dia a dia do rei. Levantava cedo demais, era atormentado por pessoas de hora em hora, e ele tinha que resolver as demandas dessas pessoas de hora em hora. Ele era privado de estar com seu filho. Ele não conseguia manter uma aproximação com a sua esposa. Ele participava daqueles banquetes e daquelas cerimônias quase que diariamente, e por força disso, a sua saúde estava se debilitando. Ele não tinha hora de dormir, ele não tinha hora de alimentar, ele não conseguia nem comungar com Deus, ele não conseguia orar, ter um tempo para fazer uma oração ao seu Deus. Enfim, ele não conseguiu ou não conseguia viver. E aí, o que aconteceu com o profeta? Começou a se compadecer e entendeu que aquele rei precisava mais de apoio do que de revolução. E aí, o que ele faz? Depois dos 100 dias, ele sobe ao morro, encontra-se com o anjo e fala: esse rei não merece ser destronado. Ele é um desditoso, um infeliz, ele é um escravo da função que ele exerce. Então ele precisa muito mais de complacência, de ajuda, de entendimento, do que de perder o cargo. E assim foi feito. Ele voltou, conversou com o povo, explicou a situação, contou as condições em que ele atestou, que ele viu, que ele presenciou, e a partir daí, então, ele conseguiu convencer o povo. E aí Jesus conclui, né? Às vezes, esse cenário, esse erro, esse engano trágico de uma revolução, né, sem conhecer a essência, faz com que você tome decisões equivocadas. Então, se cada um entender o seu papel na sociedade e o dever que nós temos nesse plano da vida,
Não haverá tempo para indisciplina nem para desobediência. Olha que maravilha. É Jesus Cristo, né? Tinha que ser. E aí Judas calou-se. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente julga, a gente estressa, a gente se irrita, a gente se encoleriza desnecessariamente. E aí fica uma dica que todos já sabem que nós somos seres maduros, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Mas quando você ouvir uma história de uma pessoa na condição de vítima, ouça a outra história do possível autor. A partir do momento que você tem as duas informações, aí você tem condições de sopesar, de equilibrar e tomar a sua decisão. Por isso que julgar é muito difícil. Não é assim? Quando você ouve uma parte sem ouvir a outra, você tem essa primeira audição como verdade, e às vezes não é. O que o povo achava do rei? Usurpador, violento, perseguidor, etc, etc. Malvado. E depois que foi alguém, um representante deles, foi lá conhecer, viu que era totalmente o contrário. Era um cara bom, do bem. Mas a circunstância em que ele estava imiscuído fez com que as pessoas tivessem uma imagem deturpada em relação ao cargo tão nobilitante que ele exercia. Então, com esse apoio do povo, cada um entendendo a sua missão, cada um entendendo o que tem que ser feito no plano da vida, certamente facilitará em muito o exercício desse governo. Então, tirar o cetro de alguém é muito sério. Então, é preciso conhecer na essência. E nós espíritas sabemos que o que manda é o espírito, é a essência. Isso que é para nós importante. Então, o que Jesus prega? Jesus condena a cólera, né? A irritabilidade. Jesus prega o quê? A moderação, a afabilidade, a doçura. Não é isso? A mansidão. Por isso, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, se eu ajo assim, eu vou seguir aquele conselho do nosso sempre respeitado e dito em todas as palestras, Francisco Cândido Xavier. A paciência é um remédio que nós temos que tomar todo dia pela manhã. De preferência, em jejum. Ainda que não estejamos precisando dela. Ai, que maravilha. Então, se a gente pudesse tomar a dose nossa de paciência todos os dias, que maravilha. Nós evitaríamos tantos problemas que começam como uma coisinha e às vezes terminam com um desfecho indesejado, inesperado, ruim, etc, etc. E aí o mesmo Chico foi à mãe dele, Dona Maria, na época ele encontrava-se com ela, né? E disse o seguinte: mãe, quando eu sou provocado ou quando eu estou irritado, o que eu faço? E a mãe deu a receita da água da paz. Água da paz. Aí ele pensou, onde é que eu vou achar isso? Qual farmácia e drogaria que eu vou comprar essa água? Não, está no filtro lá de água da sua casa, na moringa. Porque o Chico Xavier ele morou em Pedro Leopoldo de 1910, quando ele nasceu, a 1959. De 59 aí ele veio para Uberaba. Então, essa história é na época que ele estava ainda em Pedro Leopoldo. E aí ele falou, então como que é essa água da paz? Você vai pegar o copo, colocar água na boca, no momento de irritação ou de provocação, obviamente se isso for possível, né? Onde você estiver, no ambiente que você estiver. Se for possível, você vai colocar o copo na água, a água na boca, né? Não vai engolir e nem vai cuspir a água. Vai ficar com ela na boca. Segura, até passar a raiva.
Para quê? Para que você não vá dizer algo que você vai se arrepender depois. Esse silêncio, enquanto você está com a água na boca, é a verdadeira paz. Porque, meus amigos, para que eu possa transmitir paz, eu preciso estar em paz. A paz em mim será a paz nos outros. A intemperança mental em mim implicará num resultado não satisfatório na minha relação com as pessoas. Serenidade, paz, água da paz, lembre-se disso. E a contagem de 1 a 10, ou de 1 a 100, ou de 1 a 1000, dependendo do problema. Mas não tomem nenhuma decisão impensada, nenhuma atitude indevida, porque você vai arcar pelas consequências desses seus atos, tanto no campo físico, através das leis humanas, quanto, e principalmente, no mundo espiritual. Porque Jesus condena essa intemperança mental, esse desajuste, essa cólera, não é isso? Essa irritabilidade que não nos leva a nada. E aí, meus amigos, nós temos uma história no livro do Manuel Filomeno de Miranda com o Divaldo, psicografando, que chama-se Amanhecer de uma Nova Era. E lá tem uma historinha de um médium, tesoureiro de uma casa no interior da Bahia. E esse médium, ele perdeu a esposa. E ele se desajustou. O campo vibracional dele foi lá embaixo. O que aconteceu? Ele começou a desviar as cifras da casa, desviou o dinheiro, ele era o tesoureiro, começou a frequentar prostíbulos e ficou louco. E quando ele baixou a sua frequência, uma horda de malfeitores espirituais capitaneadas, e a obra cita até o nome, chama-se Eliakim ben Sadoc. Era um judeu que perseguia os cristãos há 5 séculos, junto com uma horda de espíritos inferiores. 500 anos. O tempo deles é diferente do nosso, né? 500 anos para nós, Deus me livre. Ele está 500 anos lá na erraticidade só, indo em casas espíritas e criando situações de desajustes para que aquelas pessoas que estão numa baixa frequência vibratória sejam acometidas de algum problema. Exemplo, entra um sujeito, às vezes um sujeito aqui do bairro que tem um descontrole mental, mas já é conhecido de todo mundo, na hora da palestra, na hora do passo, uma hora importante, ele entra, começa a gritar, cantar, aí alguém tem que ir lá para acudir. Então essas atitudes, pessoa que às vezes está sentada, cai, desmaia, começa uma dor de cabeça muito forte, um desconforto físico ruim. Então, ação desses obsessores. E, em especial, nesse médium, o nome dele é Anacleto, ele ficou com as ventosas desses entes espirituais a ele ligadas. Nós sabemos dos chakras, né? Coronário, frontal, laríngeo, coração aqui, né, do cardíaco, plexo solar aqui na região do estômago, do umbigo e na região do córtex, que é o que a gente chama de aparelho genésio. E se liga ali. Como você transmite energia por ali, recebe energia por ali, ele só estava se definhando. A ponto de Dr. Bezerra, Francisco de Assis, que era um médium, foram a Jesus, pediram autorização para que engenheiros e mentalizadores espirituais pudessem construir uma fortaleza em volta do centro daquela casa espírita, com torres de vigia, delimitaram um perímetro para que esses espíritos trevosos não se aproximassem, incluindo nas torres raios magnéticos, para na hora que eles furavam o perímetro, recebiam descargas energéticas, magnéticas, raios, e aquilo causava uma dor, um desconforto, aí ele recuava. Por quê? Porque a ação dele estava tão agressiva
que houve a necessidade dessa intervenção. E aí, assim como o mal opera, o bem também, viu, gente? Assim como o mal avança, o bem também avança. E aí a casa ficou protegida. E esse Eliaquim, ele só aceitou o Cristo como o Messias e Jesus como o Salvador, ou aquele que nos apontou o caminho da salvação, porque Jesus não veio nos salvar, Jesus veio nos mostrar o caminho da salvação. Não é assim que nós espíritas cremos? O que ele fez? Só depois, com muita paciência dos benfeitores espirituais, capitaneados por Dr. Bezerra e Francisco de Assis, foi que eles trouxeram a mãe do Eliaquim, já desencarnada, que demorou tempo para aceitar Jesus, mas que depois o aceitou, o recebeu, veio e conseguiu ajudar esses benfeitores a convencer Eliaquim, que em prantos foi convencido depois de uma parlamentação de várias semanas, meses e anos, e foi encaminhado para um tratamento curativo. Olha que maravilha. Por que eu contei essa história? Para mostrar que a paciência resolve muita coisa. Porque nós queremos tudo para ontem. Não é assim? Nós queremos tudo para ontem. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos que entender que a nossa vez, desde que você trabalhe no bem, desde que você faça a sua parte, ela vai chegar. Se ela não chegar nessa existência, ela vai chegar num outro momento, numa outra vida. E nós cremos nisso. E eu não posso dizer da boca para fora que eu sou espírita se eu não creio, se eu não confio. Jesus disse: cada ovelha que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. De cada ovelha que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Confia em Jesus Cristo. Quando o fardo estiver pesado, o que a gente faz? Mateus 11, 28. Sobrecarregado, cansado e fatigado, quem é que vai nos aliviar? Jesus. Entregue-se a Ele. Por quê? Porque o jugo dele é leve e o jugo é suave e o fardo é leve. Então nós precisamos crer nisso. E então, a paciência, já dizia João Paulo II, até um católico, né? Quando eu entender a beleza do esperar, eu não terei pressa em adiantar os planos de Deus. Olha que coisa linda. Se eu entender, vou repetir, a beleza do esperar, eu não terei pressa em adiantar os planos de Deus. Que maravilha. Lembre-se que o deserto é só travessia, não é morada. Isso é Chico Xavier. Quando eu estiver passando um momento difícil, é como se eu estivesse num deserto, sem água, sem comida. Ali não é morada, é travessia. Vai passar. Então, calma, serenidade, paciência. Confie em Jesus Cristo. Entregue-se a Ele. Cumpra o seu papel na sociedade, nesse plano de vida. Faça a sua parte. Que o resto Ele cuida. Não é assim, meus amigos? E aí, tem até uma passagem aqui na obra do Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, que diz o seguinte, tem que pôr óculos, não atrapalha, que diz o seguinte, olha que maravilha. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Gente, nós somos seres falíveis. Ninguém aqui está querendo se colocar como um Jesus Cristo. Nós estamos longe disso. Nós vamos ter nossos momentos de irritação, nós vamos ter nossos momentos de baixa vibração, nós vamos ter nossos momentos de descuido, de erros, né? Não tem ninguém perfeito aqui, não.
Mas sempre que for possível, vamos tentar, vamos tentar. Se a gente não conseguir agora, quem sabe no ano que vem? Quem sabe na próxima existência? Enfim, nós temos que tentar. Então, ó, se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Silêncio é a verdadeira paz, sabe o que eu falei? Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar, que a palavra fere. O que o Chico falava? Que sejamos o ofendido, jamais o ofensor. É difícil colocar isso em prática, mas tem que tentar. E por fim, onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. Por fim, perceberás que a paz no mundo é dom de Deus, começando por você. Simples assim. Se eu consigo entender isso, que a paz no mundo é um dom de Deus, e começa por mim, então nós vamos promover essa paz. Na obra Caminho da Luz, eu já estou terminando, do Emmanuel com Chico, lá conta a história da civilização, uma obra interessante de ler, viu, gente? A Caminho da Luz. E dentre os grupos, né, que foram exilados lá do planeta Capela, lá daquela estrela de Cocheiro, enfim, distante da Terra, aí você tem ali os Árias, né, um grupo dos Árias que habitou ali a região da Europa, tem o povo de Israel, né, na região ali do Oriente Médio, a civilização do Egito também ali na África, região da África. Então, existe um grupo que chama-se Mahatmas, é um grupo hindu, indiano. E esse grupo, ele ficou na região dos Ganges, desde quando eles vieram para cá, porque eles foram degradados para cá em torno de 1,5 milhão de anos atrás, em torno disso, 1,5 milhão até 500 mil anos atrás. E esse grupo dos Mahatmas ficaram na extensão ali do Ganges, daquele rio Ganges lá na Índia. E como o sofrimento e a dor ela é muito intensa, sofrimento, dor, perseguição, revolta, lutas, sacrifício, etc., todos os demais grupos foram embora, foram para outras regiões, outras áreas. E eles permaneceram ali, com paciência. E, com essa permanência deles, eles foram instrumento para que os futuros pensadores contemporâneos, por exemplo, o Martin Luther King, já aqui no século XX, né, isso eu estou falando lá atrás, você vê como é que é a influência, como que a paciência ajuda, mesmo que vá demorar um tempo para que as coisas se completem. Então, esses vultos pensadores contemporâneos, como eu disse, o Luther King, enfim, não me lembro agora, tem outros lá, se basearam nesses Mahatmas, tiveram como lição sublime tudo aquilo que eles deixaram. De quê? De amor, de resignação e de paciência. Quer dizer, todas essas lições que esses Mahatmas, aí tem até o Gandhi, né, que é muito citado, deixaram para nós, foram instrumento de estudo e baseou para que outros pensadores que nos ajudaram no curso da História Futura aprendessem com eles. Assim como Jesus há 2000 anos atrás. Até hoje nós estamos aqui pregando as lições dele. Então, assim, esses povos, esses espíritos mais evoluídos, de grandezas maiores, nós temos que aproveitar deles essas lições e utilizarmos em nosso favor para que a gente possa caminhar aí rumo à evolução. Não é assim, meus amigos? Então, eu encerro a minha fala e conclamo a todos a vigiarem as suas vidas,
sem se esquecer de que quem está no comando de tudo chama-se Jesus Cristo. Ele comanda as nossas vidas. Façam a parte de vocês, procurem fazer bem feito. E aí eu encerro com a historinha que está lá em Tiago, no primeiro capítulo, versículo 4, quando Tiago Maior, que é filho de Salomé e Zebedeu, o irmão de João, João Evangelista, eram irmãos. Ele foi saindo da casa, o Zebedeu, o pai dele, falou: meu filho, você fez as tarefas? Não, pai, eu tenho que reunir com Jesus. Jesus está reunido com os discípulos, eu tenho que ir lá. Não. Você só vai depois que você fizer as tarefas. Ok? Tá bom. Ele foi e fez as tarefas, correndo. Pai, terminei, posso ir? Fez? Fiz, pode ir. Ele foi. Chegou lá, Jesus já estava reunido. Chegou atrasado. Ele ficou meio sem graça. Entrou fininho, já viu quando a gente chega atrasado? A gente chega meio difícil. Chegou. Depois terminou, Jesus, ó, eu atrasei porque meu pai me segurou lá, jogou a culpa pro pai, né? Aí Jesus falou, mas você fez a tarefa? Eu falei, fiz. Ele falou, não, você não fez. Por quê, mestre? Porque faltou paciência, faltou amor. Tudo que a gente fizer tem que ser feito com carinho, com amor, com paciência, com ternura, com empatia. Não é isso? Com doçura, com afabilidade. É assim que tem que ser. E aí ele aprendeu a lição. Então que a gente também faça a nossa parte, tanto no campo físico quanto no espiritual, e confiemos sempre em Jesus Cristo. E que a luz e a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de vocês. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Obrigado, Walter. Tá. A vida, né, que a gente passa bem, fica até baixo, ansioso, mas essas palavras foram como falsas. Obrigado. A gente sempre pensa na vida futura. Mas agradece imensamente. Obrigado. E obrigado a vocês pela casa estar cheia e veio receber essa mensagem também. Convidar todos para a oração. Esperar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A gente vai dando sequência na segunda parte, que é os passos. E o pessoal ajuda as primeiras. Mas assim que o pessoal vai ajudar assim, Isso aqui vai.